A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Assim começa o livro do profeta Jonas. É um livrinho pequeno, mas é tão rico que vale muito a pena você me acompanhar neste estudo, que eu vou dividir em 2 vídeos para você pegar com calma. Que o Senhor nos dê discernimento para compreendermos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do seu amor através da sua palavra. Amor este que excede todo entendimento e que assim sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Em nome de Jesus. Vem comigo? Quem é Jonas? Bom, Jonas é filho de Amitai, da pequenina cidade de Gat-Hefer, em Zebulon, Reino do Norte. Ficava muito próximo à cidade de Nazaré, que é onde Jesus cresceu, a uma distância de aproximadamente 1.000 quilômetros de Nínive. Isso se deu lá pelo ano 780 a.C. Jonas era um profeta reconhecido em Israel. De acordo com 2 Reis, capítulo 14, verso 25, quando Israel, pelas mãos do rei Jeroboão II, conseguiu ampliar o seu território após ter se libertado do domínio dos sírios, isso se deu quando a Síria conquistou Damasco. Tal fato havia sido profetizado pelo profeta Jonas, mas este fato, esta profecia, é bem anterior. Ela não consta do livro que Jonas nos deixou. Este livro, ele nos fala de outros 4 episódios, bem divididos nos 4 capítulos do livro, e todos eles estão associados aos acontecimentos que se sucederam quando Deus, conforme nós lemos, mandou que Jonas viajasse de Israel até a toda poderosa Assíria para anunciar a destruição sobre Nínive. Vamos então falar sobre essa cidade. Conforme está explicado já no vídeo sobre Naum, a Idade de Ferro foi um período da Mesopotâmia que começou em 934 a.C. e se estendeu até 608 a.C. Durante esse período, a Assíria dominava o mundo conhecido, que ia desde a Turquia até o Egito, e se tornou a nação mais poderosa da Terra. O Império Assírio teve 2 capitais. Aqui no tempo de Jonas, a capital era Assur. Mas Nínive já era uma cidade importante. Desde o Gênesis, ela é relatada como sendo a grande cidade. Ela foi fundada por Nimrod, que foi bisneto de Noé, e foi considerado o homem mais poderoso da terra. A maldade de Nínive era tão grande que Deus já não suportava mais. Não nos traz mais detalhes sobre essa maldade. Ele fala a respeito da violência de Nínive, a respeito da corrupção, a respeito da prostituição e da feitiçaria da cidade. Ainda bem que nós não temos mais nada a ver com isso em nossos dias, não é mesmo? Mas enfim, a coisa chegou num ponto que Deus estava prestes a fazer com Nínive aquilo que havia sido feito com Sodoma e Gomorra. Porém, assim como naquela ocasião de Sodoma e Gomorra, Deus avisou a Abraão que ele iria destruir as 2 cidades, e Abraão nada pôde fazer para evitar isto. A única coisa que aconteceu ali foi que os anjos retiraram Ló e sua esposa do local antes da tragédia. Assim também agora Deus avisa Jonas para que ele pregue contra Nínive a respeito do castigo que estava já preparado para ela. Só que desta vez, ao invés de enviar anjos para arrebatar algumas pessoas, Deus envia Jonas, o seu profeta, para poder avisar para os ninivitas que a situação tinha chegado no extremo. Acabou, já era, perdeu o playboy, não dá mais. Só que Jonas, que estava com a moral elevada lá no palácio de Israel, ele estava em alta, estava cheio de prestígio. O país estava retomando os rumos, entrando numa trilha de prosperidade. Mas Deus manda que ele largue tudo e vá lá para o olho do furacão, para a nação mais poderosa da terra. Uma nação perversa, que sem nenhuma sombra de dúvidas, o mataria assim que ele viesse com aquele papinho de Deus. O que Jonas fez? Você sabe. Ao invés de seguir por terra para o norte e depois para o leste, rumo a Nínive, hoje Mossul, no Iraque,
Ele andou para o sul e depois para o oeste e foi parar em Jope, hoje Tel Aviv, ali no litoral. Ele comprou uma passagem para o primeiro navio que apareceu, estava indo para um lugar chamado Tarsis, que muitos hoje acham que é a Espanha, mas não se tem certeza sobre isso, e que ficava do lado oposto a Nínive, 5.000 quilômetros para lá. Porém, Jonas não estava fugindo dos assírios. O texto diz que ele fugiu da presença de Deus. Embora Jonas tivesse uma boa relação com os Salmos, parece que ele não se lembrou do Salmo 139. Não dá para fugir do Senhor. Então Jonas 1,4 diz que Deus fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violentíssima, deixando o barco prestes a se arrebentar. Os estrangeiros todos, cada um ao seu modo, começaram a clamar pelos seus deuses, enquanto o bonitão dormia profundamente no porão. O capitão foi falar com Jonas. Jonas nada disse. Os tripulantes lançaram sortes para descobrir quem seria o responsável por aquela desgraça. E o sorteado foi Jonas. Não se assuste. Até hoje a sociedade adora achar um culpado pelas mazelas que nos afligem, não é mesmo? Como se pudéssemos nos libertar do mal ao cortar a cabeça de alguém. Mas Jonas admitiu que era ele mesmo o causador da ira de Javé, o todo-poderoso Deus de Israel, e explicou que a saída seria aplacada e o problema seria resolvido se os marinheiros o sacrificassem jogando-o no mar. Os homens relutaram bastante, claro, mas não viram outra saída. Todos aqueles estrangeiros oraram ao Deus de Israel, pedindo que não lhes imputassem o pecado do assassinato de Jonas, e seguiram o plano. O profeta foi ao mar, um grande peixe o engoliu, o mar se acalmou e aqueles homens passaram a adorar somente ao Senhor. Assim termina o primeiro capítulo, mostrando que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, conforme 1 Coríntios, capítulo 14, 32 nos diz. O Senhor não usa um cavalo, nem um robô para transmitir a sua mensagem. Ele usa pessoas feitas à sua imagem e semelhança, capazes de tomar a decisão a todo momento, aptas para escolher entre o fazer e o não fazer, o falar ou calar, o bem ou o mal. Quando as nossas escolhas são inadequadas, as consequências, claro, são desagradáveis. Pode até afetar outras pessoas que estão ali no nosso barco. Mas se o pecador, lá do outro lado, tão amado por Deus, está se perdendo pela falta de uma manifestação que caberia somente a nós, é possível que Deus sopre o mar, chacoalhe o nosso barco, provoque medo, pressão e revire tudo à nossa volta, permitindo uma segunda chance. E não somente por causa dos ninivitas que estão lá morrendo, mas também por causa do próprio profeta. Jonas, você agora está dentro do grande peixe. Não entendeu ainda que é o Senhor que está puxando a tua orelha? Então vem comigo para o capítulo 2. São poucos versos. Uma oração, no melhor estilo dos Salmos, que eu quero ler com você, orando assim. Em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, ó Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Talvez você
esteja se sentindo assim, no ventre da morte, não no ventre de um peixe, no coração dos mares, mas nas profundezas de uma tristeza inexplicável no seu próprio coração. Você reconhece que quem te jogou nessas profundezas não foram os marinheiros do barco, mas foi o próprio Deus. Você se considerava uma carta fora do baralho, expulso da presença de todos, mas ele foi atrás de você, envolveu você com águas agitadas para que do seu interior corressem rios de água viva. O Senhor te cercou com um abismo para você entender que fora da presença dele, só o que há é o nada. Ele deixou as algas marinhas enrolarem a sua cabeça para que você se lembre que ele te deu a mente de Cristo. Você afundou como Jonas até o fundamento dos montes, lá embaixo. E parecia que a sua prisão seria para sempre. Mas o Senhor, teu Deus, te traz de volta da cova. Quando a sua vida já se apagava, esta oração que você fez agora subiu ao mais alto céu, ao santo templo de Deus. E agora você pode cantar, você pode agradecer, você pode adorar o Senhor. Agora você pode cumprir aquilo que prometeu a ele. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. No próximo vídeo, a gente fala sobre os capítulos 3 e 4, tá legal? Até lá!